Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte, por meio da Secretaria de Finanças, iniciou na sexta-feira passada, dia 27, o pagamento dos servidores públicos, ativos, passivos e pensionistas, referente ao mês de fevereiro de 2026. A gestão administrativa está garantindo também o pagamento do piso salarial dos profissionais do magistério, reforçando o compromisso com a valorização da categoria. A folha de pagamento, incluindo também o piso salarial do magistério, totaliza uma cifra de R$ 1.329.347,86. O piso do magistério foi efetuado com reajuste em 5,4%, retroativo ao mês de janeiro. A secretária municipal de Finanças, a senhora Cláudia Maria de Araújo, ela já disponibilizou desde sexta-feira os valores assegurados ao pagamento nas contas dos Barnabés deste município. Com o pagamento em dia, a prefeitura está injetando no comércio local mais de R$ 1 milhão, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico deste município. E a paróquia de Nossa Senhora do Ó retornou às atividades religiosas, ou seja, as celebrações deste final de semana, após o pároco, o padre Everaldo Araújo de Lucena, ele ter participado entre os dias 23 a 27 de fevereiro do tradicional retiro anual do clero da Diocese de Caicó, fato que aconteceu na cidade de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Norte. Durante o encontro, os participantes vivenciaram dias de espiritualidade intensa, com movimentos de silêncio, escuta da palavra de Deus e convivência fraterna, fortalecendo a comunhão entre os membros do clero e a missão pastoral nas paróquias da Diocese de Caicó. O arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Pouso Alegre foi quem conduziu a pregação do retiro, com reflexão sobre o tema A Mística do Discipulado na Montanha do Senhor, Monte do Tabor e do Gólgota. A barragem Dinamarca em Serra Negra do Norte começou a sangrar neste final de semana. Um sorriso e alegria no rosto dos serranegrenses significa o agradecimento a Deus pelas fortes chuvas registradas no final de semana na região. O mês de fevereiro veio a fortalecer o mês de março, fazendo cair boas chuvas na região do Seridó Potiguar, como também no sertão paraibano. As chuvas no sertão paraibano, nas cidades de Patos e São José de Espinharas, veio beneficiar a Serra Negra do Norte, onde o rio Espinharas começou a transbordar suas águas para a barragem Dinamarca, esta responsável pelo fornecimento da população do município. O manancial começou a sangrar, ou seja, a transbordar no dia de ontem, e para a alegria e euforia da população, a sangria apresenta uma lâmpada acima de 50 centímetros, com as águas seguindo com destino às barragens submersas construídas na extensão do leito do rio Espinharas. O reservatório hídrico, em meses anteriores, estava em situação crítica, denominado volume morto, por falta de água, pois o cenário agora apresenta um panorama totalmente diversificado para a alegria dos moradores deste município. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Bom, hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente na nossa investigação. Sim, uma abordagem bem mais focada. Exato. Normalmente, quem acompanha as nossas análises busca entender aquelas imensas tendências globais, certo? Os grandes movimentos macroeconômicos. Isso. Acordos internacionais, mudanças climáticas em escala planetária, essas coisas. Aqueles temas de sempre. Exatamente. Mas os documentos que caíram na nossa mesa hoje contam uma história incrível sobre como as engrenagens da sociedade realmente funcionam no nível do chão. Sabe o que é interessante nisso? O quê? A gente perde muita informação valiosa quando ignora o nível local. É verdade. É no microcosmo que toda aquela teoria acadêmica esbarra na prática, sabe? É onde as estatísticas ganham rosto, ganham nome e, principalmente, ganham um endereço. Com certeza. E o material que vamos analisar hoje é um laboratório em tempo real perfeito para observar isso. É perfeito mesmo. E as nossas fontes de hoje vêm de um lugar muito específico. O município de Serra Negra do Norte, no estado do Rio Grande do Norte. Um cenário fascinante. Sim.
O material é datado de 2 de março de 2026 e nós temos duas peças fundamentais aqui. Duas fontes bem distintas, né? Isso. A primeira é um relatório oficial de conjuntura, que leva o nome bem direto de Nova Nota. Bem burocrático. É, um tom bem formal. Mas a segunda peça, que é fantástica, é uma transmissão em áudio de um repórter local chamado Donald Nazaro Serra. Ah, o áudio é excelente. A energia no áudio dele é algo contagiante, quase eufórico mesmo. É o contraste perfeito de fontes. Totalmente. De um lado, a gente tem a frieza dos dados oficiais da prefeitura. E do outro, a pulsação e a emoção de quem está narrando o que acontece ali nas ruas. Certo. Vamos desempacotar isso. O que o cruzamento desses dois documentos nos mostra é que em um único final de semana, no finzinho de fevereiro de 2026, Serra Negra do Norte vivenciou uma virada simultânea. Uma virada drástica. Exato. Uma virada em 3 pilares que sustentam absolutamente qualquer sociedade. E quais seriam? A economia, a conexão comunitária aliada à espiritualidade e o meio ambiente. A base de tudo. É como se as 3 pernas do banquinho que seguram a vida na cidade tivessem sido consertadas e reforçadas ao mesmo tempo, sabe? O que é fascinante aqui é a convergência desses 3 eventos. Sim, tudo junto. Exato. Em um espaço de tempo tão curto. E é isso o que torna esse caso um microcosmo tão rico para quem busca entender o que realmente significa estabilidade social. Faz todo sentido. Quando a gente observa dinheiro circulando, as lideranças de uma comunidade se renovando e a natureza respondendo de forma generosa, a gente vê, na prática, o tecido da resiliência humana se formando. Então vamos mergulhar no primeiro pilar dessa virada, a engrenagem financeira. Os números da Nova Nota. Isso. De acordo com o relatório e também com o áudio do repórter, a Prefeitura Municipal tomou uma ação importante, através da Secretaria de Finanças, que é comandada por Cláudia Maria de Araújo. Eles liberaram a folha de pagamento. Fizeram o pagamento de todos os servidores no dia 27 de fevereiro, uma sexta-feira, e isso englobou o pessoal da ativa, os inativos e os pensionistas. Todo mundo de uma vez? Todo mundo. E o áudio faz questão de destacar o valor exato com muito orgulho. R$ 1.309.347,86. Mais de 1.300.000 reais injetados de uma tacada só no comércio local. E aqui eu quero fazer o papel de advogado do diabo, se me permite. Claro, vai em frente. Porque se a gente pensar numa grande capital metropolitana, R$ 1.300.000 muitas vezes não cobre nem o custo de recapeamento de uma avenida principal. É um valor que se dilui rápido numa metrópole. Exato. Então, como convencer quem é focado em macroeconomia, que está ouvindo a nossa investigação de hoje, de que esse valor realmente altera a agulha, de que isso muda o jogo para uma cidade do interior? Essa é uma excelente provocação. O segredo aqui não está no valor absoluto, mas em um conceito econômico que a gente chama de velocidade do dinheiro. Velocidade do dinheiro. Ou microliquidez. Veja bem, em metrópoles, o dinheiro frequentemente evapora para o mercado financeiro, sabe? Vai para fundos complexos. Isso. Ou vai pagar dívidas em grandes conglomerados bancários. Mas em cidades menores, a injeção desse volume de capital age literalmente como um balão de oxigênio em um circuito fechado. O impacto fica contido ali dentro. Fica contido e circulando rápido. A liquidez é instantânea e o impacto é imediato na confiança do consumidor local. Entendi. E a transmissão do repórter ilustra isso com uma linguagem muito própria da região. O termo que ele usa, né? Sim, ele usa o termo Barnabés para falar dos servidores públicos, que é uma daquelas expressões riquíssimas da nossa cultura. Uma gíria muito carinhosa e tradicional para o funcionário público. Exatamente. E ele traz um detalhe crucial no meio dessa euforia. Dentro desse montante que foi pago está o piso salarial do magistério. A questão dos professores. Com reajuste de 5,4%. E o melhor, aplicado de forma retroativa ao mês de janeiro. Isso é fundamental. Ou seja, o professor recebeu o salário com o aumento de fevereiro e mais a diferença do mês que já passou. O que psicologicamente é um trunfo imenso. Com certeza. Não é apenas o dinheiro pelo dinheiro, sabe? É uma mensagem de valorização. O pagamento em dia, somado a um reajuste retroativo, sinaliza previsibilidade para as famílias. Tira aquela angústia do final do mês. Exato.
E a previsibilidade é o que permite o planejamento. Isso me faz pensar na rota desse dinheiro logo na manhã de sábado, depois que ele cai na conta na sexta-feira à noite. É aí que a velocidade do dinheiro entra em ação. Pois é, o professor, ou o Barnabé, com esse alívio financeiro, vai direto para o supermercado da cidade fazer a compra do mês. E já deixa uma parte do dinheiro lá. Com esse faturamento extra, logo no fim de semana, o dono do supermercado ganha fôlego para quitar o fornecedor regional. Ou até contratar um ajudante a mais para dar conta do movimento. E a cadeia continua. Esse mesmo professor decide consertar o carro na oficina mecânica do bairro. O mecânico recebe. O mecânico recebe, sente que o mês vai ser bom e já gasta esse dinheiro na papelaria comprando material escolar para os filhos. É impressionante. A mesma nota de R$ 100 que saiu da conta da prefeitura na sexta muda de mãos 4, 5, 6 vezes antes do domingo acabar. É um ciclo muito rápido. É um efeito multiplicador formidável. O equilíbrio fiscal de uma gestão, quando traduzida em pagamentos pontuais e reajustes, converte-se em estabilidade emocional. O medo da escassez sai de cena e o comércio respira aliviado. O interessante é que, no exato momento em que a prefeitura injeta esse alívio financeiro e a cidade volta a respirar economicamente, Serra Negra do Norte também vivencia um destravamento em outro sentido. Um destravamento mais sutil, Sim, talvez um pouco mais silencioso, mas igualmente estrutural. que é a ancoragem comunitária e espiritual. Fundamental para a coesão social. Porque afinal a vida não é feita só de boletos pagos e comércio movimentado, né? De forma alguma. A coesão de uma sociedade exige espaços de encontro, espaços de pertencimento. E é aí que entra o segundo pilar relatado nas nossas fontes de hoje. Exato. O relatório e o áudio mencionam que, nesse mesmo fim de semana marcante, a paróquia de Nossa Senhora do Ó retomou as suas celebrações e atividades regulares. Eles tinham feito uma pausa. Houve um motivo específico para essa pausa anterior? O pároco local, o padre Everaldo Araújo de Lucina, esteve ausente entre os dias 23 e 27 de fevereiro. Ele estava em retiro. Ele estava na cidade de Porto Alegre, também no Rio Grande do Norte, num retiro anual do clero da Diocese de Caicó. E o relato descreve esses dias como um período de intenso silêncio, escuta espiritual e convivência. É um movimento clássico de recolhimento, muito necessário. As lideranças, sejam elas quais forem, precisam desse momento de descompressão e recalibragem, sabe? Com certeza. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O nível de detalhe que a fonte traz sobre o conteúdo desse retiro. O tema do retiro é muito simbólico. Muito. As reflexões foram conduzidas pelo arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Pouso Alegre. E o tema central foi, abre aspas, a mística do discipulado na montanha do Senhor, Monte do Tabor e do Gólgota, fecha aspas. As montanhas. E a ironia poética disso é fantástica. Nós estamos falando de um líder que guia a população de uma cidade chamada Serra Negra do Norte. Uma serra, uma montanha. Ele mergulha por dias em uma imersão filosófica e espiritual inteiramente focada na vivência em montanhas. O Tabor, que representa a luz e a transfiguração, e o Gólgota, que representa a dor e o sacrifício. A poesia do nome da cidade com o tema do retiro é, de fato, uma daquelas coincidências belíssimas. É de arrepiar. Mas se a gente expandir um pouco a lente sociológica, percebemos que isso representa o funcionamento prático de uma âncora social. Uma âncora social? Exato. Se conectarmos isso ao quadro geral, em cidades com a dinâmica de Serra Negra do Norte, as instituições locais, como uma paróquia muito ativa, são os grandes sincronizadores da vida da população. Sincronizadores? Como assim? Pense na praça da igreja, no momento da missa ou da celebração do final de semana. Ali não ocorre apenas um rito religioso. É o momento em que os vizinhos se encontram. É a grande rede social da cidade. Exatamente. É o espaço onde se nota quem está doente e precisa de ajuda, onde as notícias circulam de verdade, onde os pequenos acordos sociais são firmados. Onde a comunidade se enxerga. Quando o pároco se ausenta para esse período de silêncio e recalibragem nas montanhas, a comunidade entra em um leve compasso de espera.
Fica tudo meio pausado. E o retorno dele, cheio de novas energias e reflexões, funciona como o religar dessa rede de segurança emocional. Perfeitamente colocado. É o retorno da figura que muitas vezes atua como principal conselheiro, mediador e ponto de união daquelas famílias todas. Faz todo sentido. Essa volta às atividades regulares da paróquia de Nossa Senhora do Ó não é apenas o cumprimento de uma agenda no calendário. É a reativação de um polo de comunhão essencial. É a base da pirâmide. É a estrutura social voltando à sua rotação normal, o que complementa perfeitamente a segurança material e financeira que o pagamento dos servidores acabou de garantir. É um cenário de fortalecimento muito claro. A conta bancária está mais tranquila, o espírito de comunidade está renovado. Mas ainda falta um elemento vital. Sim, falta um elemento. E no contexto do semiárido nordestino, é o elemento que tem a palavra final sobre absolutamente tudo. A água. O terceiro pilar dessa nossa investigação é a virada hídrica. E confesso que os dados do relatório oficial, cruzados com a emoção do áudio do repórter, chegam a arrepiar quem escuta. A água no Nordeste brasileiro não é apenas um recurso natural, sabe? É uma questão de sobrevivência. É a infraestrutura mais básica que permite a existência de todas as outras. É a fronteira final entre a viabilidade e o colapso de uma cidade inteira. E a transformação que os documentos de hoje relatam foi brutal. No melhor sentido possível. A mudança de cenário. A barragem Dinamarca, que é o principal manancial responsável por abastecer a área urbana de Serra Negra do Norte, vinha de um status assustador, o status de volume morto. O que é sempre um sinal de alerta vermelho. Para quem não está familiarizado, o volume morto significa risco iminente de desabastecimento total. É o fundo do poço, a água barrenta que mal pode ser captada pelas bombas. Onde a lama já começa a rachar nas margens. Exato. E num piscar de olhos, por causa das chuvas, o status mudou para transbordamento, ou, na linguagem visceral e maravilhosa da região, a barragem começou a sangrar. Sangrar. O uso desse termo ali no sertão tem um peso cultural monumental. É muito forte. Porque, diferente do que a palavra pode sugerir em outros contextos mais urbanos, ela não significa dor ou perda. A sangria, no contexto hídrico do Nordeste, é o auge da vida. É a fartura. É quando o limite da abundância é rompido e a água não cabe mais no reservatório, passando majestosamente por cima do vertedouro da barragem. E é aí que o áudio de Donaldo Názaro Serra traz uma dimensão que o relatório em papel jamais conseguiria capturar. A vibração na voz dele. Ele descreve o som das águas, a energia nas ruas, ele fala do sorriso e alegria no rosto dos serranegrenses. É uma catarse coletiva. É uma euforia mesmo, um sentimento profundo de gratidão por essas chuvas fortes de fevereiro, o que acabou plantando um otimismo enorme para o mês de março, que estava começando. E os números que ele traz são impressionantes. Sim, o detalhe técnico é absurdo. A lâmina de sangria ultrapassou 50 centímetros. Mais de meio metro. É mais de meio metro de água jorrando ininterruptamente por cima do paredão da barragem. O alívio psicológico que isso gera em uma população que dias antes estava encarando a lama rachada do volume morto é indescritível. Muda o humor da cidade inteira. Mas para entender como essa mágica aconteceu de forma tão rápida, a gente precisa olhar para a mecânica das águas. A gente precisa entender que esse fenômeno é parte de uma teia geográfica muito mais complexa. Sim, porque a chuva não caiu apenas em cima de Serra Negra do Norte, não é? Exatamente. A chuva viaja. Ela veio de outras bacias até chegar lá. O relatório aponta que a festa da água na barragem Dinamarca começou com grandes precipitações em duas outras regiões bem específicas. Quais foram? O Seridó Potiguar e o Sertão Paraibano. As chuvas despencaram com muita força sobre os municípios de Patos e São José de Espinharas. E essas duas cidades ficam no estado vizinho, a Paraíba. Então a água cruzou a fronteira estadual. E aí que a dinâmica fluvial mostra a sua força. A água que cai na Paraíba vai procurar o seu caminho natural pela gravidade. E esse caminho é o leito do rio. Sim.
Toda essa carga imensa de chuva escoou, ganhando volume e velocidade ao longo do trajeto e alimentou o rio Espinharas. O rio Espinharas. Esse rio rasgou a paisagem, conectando o sertão paraibano ao território potiguar até desaguar com toda a força e encher completamente a barragem Dinamarca. É uma viagem e tanto. E a beleza desse sistema interligado é que a abundância não para por aí. Uma vez que a barragem atinge sua cota máxima em Serra Negra do Norte e começa a sua sangria de 50 centímetros, essa mesma água retoma o seu curso. Ela continua descendo. Ela segue leito abaixo no próprio rio Espinharas, indo destrancar e abastecer uma série de barragens menores e reservatórios submersos mais à frente que dependem dessa correnteza. É um verdadeiro efeito dominó de vida e de recursos. Um manancial enche, transborda e salva o próximo que está na fila. Isso levanta uma questão importante sobre como nós enxergamos o território. Traz uma perspectiva fantástica sobre como nós organizamos os nossos mapas. Porque a gente desenha fronteiras políticas, né? O tempo todo. A gente coloca uma linha imaginária dizendo daqui para cá é Paraíba, daqui para lá é Rio Grande do Norte. Mas para a natureza isso é uma burocracia irrelevante. A água não pede passaporte. Não pede mesmo. É um nível de análise formidável e eu diria que é a grande lição de sustentabilidade que podemos extrair daqui hoje. Que lição seria essa? A de que a natureza opera em uma economia de abundância compartilhada. A verdadeira infraestrutura de uma região não é a linha política que o Estado desenha, mas a bacia hidrográfica em si. O ecossistema completo. O que chove no quintal de um estado é, literalmente, o que salva a população do estado vizinho da sede extrema. É uma interdependência brutal. O gerenciamento das nossas vidas e dos nossos recursos deveria sempre levar em conta que habitamos bacias interconectadas. Ninguém se salva sozinho quando o assunto é o meio ambiente. Ninguém mesmo. Então, o que tudo isso significa quando colocamos os 3 pilares lado a lado na mesa? É o cenário completo. Se a gente afastar um pouco a cadeira e olhar o quadro geral de Serra Negra do Norte naquele fim de fevereiro e início de março de 2026, nós temos a prefeitura fazendo a sua lição de casa administrativa, Pagando salários em dia, pagando em dia, dando reajuste retroativo, o que oxigena o comércio e devolve a capacidade de sonhar financeiramente aos moradores. a primeira perna do banquinho. Ao mesmo tempo, temos a volta do Padre Everaldo após o seu retiro nas montanhas, reativando a paróquia como um núcleo vital de apoio emocional e social. A segunda perna bem firme. E coroando esse cenário todo, o rio Espinharas traz a força do sertão paraibano para transbordar a barragem Dinamarca. Afastando o fantasma do racionamento. E trazendo a alegria da sangria. É a sociedade funcionando de forma plena, quase utópica para aquele momento. É o retrato perfeito do que nós chamamos de infraestrutura humana na sua melhor versão. Infraestrutura humana. Sim. E para quem busca entender o funcionamento do mundo ouvindo a nossa análise profunda, seja focada em inteligência artificial, mercado financeiro ou disputas geopolíticas, essa história serve como um poderoso lembrete de aterramento. Colocar os pés no chão. No fim do dia, a estabilidade de uma nação inteira depende de quão bem milhares de pequenos municípios conseguem garantir essas necessidades primordiais. É a base de tudo. Ter um trabalho que pague as contas no fim do mês. Pertencer a uma comunidade estruturada que ofereça suporte nos momentos difíceis. E, o mais vital de todos, poder abrir a torneira ou olhar para a barragem da sua cidade e ver a água fluindo com fartura. Sem essa base primordial, qualquer avanço tecnológico ou econômico perde totalmente o seu sentido prático. A nossa infraestrutura como um todo é incrivelmente frágil. Mas quando as engrenagens se alinham da forma como vimos hoje, ela revela uma força e uma beleza imensuráveis. É uma teia muito bem costurada. E é exatamente sobre essa dinâmica de extremos que nós gostaríamos de deixar uma reflexão no ar antes de finalizarmos a nossa imersão. Uma provocação para quem nos acompanha. Os documentos revelam que, em questão de semanas ou talvez apenas dias, toda uma comunidade transitou do alerta vermelho para a tranquilidade. Do medo quase primitivo atrelado ao volume morto da água para a euforia absoluta de uma sangria com mais de meio metro de espessura. Uma mudança brusca de cenário que redefine as expectativas imediatas de todos os moradores locais. Do dia para a noite. E a provocação é justamente essa.
como essa montanha-russa de emoções e de recursos que vai da ameaça existencial à abundância repentina afeta a nossa relação coletiva com o futuro? Uma questão muito profunda. Será que, enquanto civilização, nós estamos efetivamente construindo sociedades resilientes, preparadas para conviver de forma equilibrada com essas oscilações climáticas e econômicas? Ou será que estamos vivendo em um ciclo contínuo de reatividade? Exato. Prendendo a respiração durante as secas e as crises financeiras, para apenas comemorar quando as chuvas e os alívios momentâneos decidem nos salvar de última hora. É o grande desafio contemporâneo. O desafio é entre aprender a navegar as marés de forma estruturada, com planejamento, ou viver eternamente ao sabor do vento e da sorte. Fica o convite para que cada um que escuta a nossa investigação de hoje observe as bases das próprias comunidades ao redor. Olhar para o próprio quintal. A lição que vem de Serra Negra do Norte é universal e está acontecendo todos os dias, bem mais perto do que imaginamos. É só ter olhos para ver. Agradecemos muito a companhia de todos nesta investigação profunda e até a próxima análise. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.